Olá, caríssimos estudantes do Colégio CETES, professor Wagner com vocês nessa videoaula para o primeiro ano do ensino médio. Então, primeiro ano, a nossa videoaula de hoje terá como tema o surgimento da filosofia e as cosmologias gregas. Então, peço para vocês que sintonizem na página 18 do nosso material, tá? O material da apostila Ético. E faço esse convite para vocês fazerem esse percurso junto comigo. Vamos lá então, primeiro ano? Bom, então o tema dessa nossa aula vai girar em torno da ideia dos pré-socráticos, tá bom? O primeiro grupo de filósofos. Então o próprio nome, pré-socráticos, já nos sugere a ideia, né, de que são os filósofos que vêm antes de Sócrates, né? Pré-antes-socráticos se refere a Sócrates. Então, Sócrates, portanto, né, o filósofo Sócrates é uma grande referência na história da filosofia. É um divisor de águas. Dividiu a filosofia em antes dele, os pré-socráticos, que nós vamos estudar um pouco hoje, e depois dele, os pós-socráticos. Bom, qual que é o problema filosófico desses pensadores? Porque é assim que nós norteamos, né, nos orientamos nos estudos da filosofia, por meio das grandes perguntas. No caso dos pré-socráticos, o grande problema filosófico que eles enfrentam, né, qual a grande questão que eles querem responder, é a questão do arqué em grego. Então o que significa isso, né? Arqué em grego é uma palavrinha que pode ser traduzida como origem, gênese, princípio. Então a grande pergunta dos pré-socráticos é: qual a origem de todas as coisas? Qual a gênese da realidade? Qual o princípio da matéria, de tudo aquilo que existe no nosso mundo? Então essa pergunta, né, para a mitologia seria facilmente respondida, que é o conhecimento pré-filosófico, tema das nossas aulas anteriores. Eles responderiam com base na imaginação, apelando para questões metafísicas, sobre os deuses. No caso da filosofia, não vai se aceitar mais esse tipo de resposta, né, com base religiosa, com base mítica. As respostas agora terão sempre a busca de um fundamento racional. Então os filósofos vão buscar investigar a realidade a partir da observação. E é aí que nasce justamente o método científico. Então, cada pré-socrático, nós vamos conhecer alguns nomes nessa aula de hoje, dá uma resposta para esse problema. No caso, essa resposta, né, são as mais variadas possíveis, diferentes umas das outras, mas uma palavrinha reúne essa tentativa de resposta, que é a palavrinha physis em grego. Tá? A pronúncia certa até seria o physis. Tá? Em grego, essa palavrinha é traduzida como física, como elemento da natureza. Então, cada pré-socrático tenta dar uma resposta. Então a gente vai conhecer daqui a pouco, né? Um fala que é a água, outro fala que é o ar, outro fala que são os 4 elementos, outro vai falar que é o fogo. Então já já a gente vai conhecer quem são esses pré-socráticos e sua tentativa de responder a esse problema. Os pré-socráticos ficaram conhecidos com alguns títulos. Filósofos da natureza, por exemplo, né? Não porque eles tinham uma preocupação ecológica, até porque 600 anos antes de Cristo, né, não havia ainda os problemas ambientais que nós temos hoje, com relação à água, com relação ao ar, com relação ao superaquecimento do planeta, o desmatamento. São filósofos da natureza porque eles queriam responder de uma maneira natural às coisas, de uma maneira racional, e não mais apelando para o sobrenatural, como era no caso dos mitos. Eles também ficaram conhecidos como cosmólogos. O que significa isso? Cosmos em grego é mundo e logos o estudo. Então o estudo sobre as questões do mundo, questões, portanto, externas ao homem. Esse é o problema inicial da filosofia, um problema relacionado ao que está fora do homem. E também receberam o título de primeiros cientistas, como a gente falou. A filosofia, ela é a mãe das ciências. Como mãe das ciências, ela inaugurou o método científico, o que é o método da observação. Então, primeiro ano, vamos lá, vamos dar mais uma avançada. Então, os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos de Mileto, então, os 3 primeiros filósofos. Eles receberam o mesmo sobrenome, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Por que eles têm o mesmo sobrenome? Porque são parentes?
Não, porque eles viveram na mesma cidade, a cidade de Mileto, uma cidade litorânea. Né? A Grécia se organizava por cidades-estados. Então essa era considerada uma cidade-estado, uma pequena cidade-estado grega, Mileto. Né? Então a filosofia ela nasce desse contato com o mar. Né? O mar é essa instabilidade. Não sabemos o que vai acontecer. Ele pode estar tranquilo e calmo, mas de uma hora para outra pode acontecer um maremoto, pode acontecer uma tsunami e tudo sair do seu posicionamento estático. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, para ele, né, diante da pergunta, qual o princípio de todas as coisas, qual a origem de tudo, ele vai responder que é a água. Então, a água é o princípio de todas as coisas para Tales de Mileto. Chegou até nós, inclusive, né, alguns fragmentos daquilo que ele escreveu. Num desses fragmentos, traduz bem como que ele chegou a essa resposta. Porque a partir da observação, Tales de Mileto vai dizer: tudo que é vivo possui um aspecto úmido, molhado, e o que é morto possui um aspecto seco. Então, observando a realidade, né, Tales não vai mais acatar respostas com base no sobrenatural, com bases míticas. Então, o que deu origem a tudo? Tales observou que a vida está diretamente ligada à água. Então, o corpo do ser humano, por exemplo, o corpo da planta, o corpo do animal, ele tem uma composição muito maior de água do que qualquer outro elemento físico. Então, a partir dessa observação, ele percebeu e fez essa relação, né, de que a água está diretamente ligada à vida. É uma música, inclusive, que eu sugiro para vocês, que tem assim uma temática bastante filosófica, relacionada à filosofia de Tales, podemos dizer assim, é a música Planeta Água, de Guilherme Arantes. Tales, ele não ficou apenas em Mileto, ele também foi um filósofo que viajado, né, que saiu dessa região e foi, por exemplo, conhecer o Egito. Então, nessa ida ao Egito, Tales observou que o clima, né, do Egito é um clima extremamente quente, um clima desértico, um clima árido. E enquanto predomina esse clima, que é um clima bastante seco, ele observa que a vida não triunfa. Mas no Egito tem o rio Nilo, né, o rio que todos os anos dá uma enchente. Depois dessa enchente, quando volta ao seu curso normal, a vida aparece nas suas margens. Inclusive, né, como disse o historiador Heródoto, o Egito é um presente do Nilo. A civilização egípcia se desenvolveu graças àquele rio. Então o rio, ele é sinônimo de vida naquele lugar. Então essa relação Tales fez. Hoje, realmente para nós, né, parece uma coisa superada. E ok? De que essa ligação é uma ligação simplória, já obsoleta, de que a água está ligada à vida. Mas para a época em que todas as respostas eram dadas com base no sobrenatural, com bases míticas, foi uma revolução para o pensamento. Então Tales tentou dar uma resposta, né, a esse problema, a origem de todas as coisas, a partir da água. Então a gente observa até mesmo o nosso planeta, o único planeta que nós temos notícias que tem vida. Inclusive poderia se chamar muito bem, não planeta Terra, mas planeta Água, porque é composto, né, com uma porcentagem muito grande de água. 70% água. E desses 70% apenas 3% é potável. Por isso a nossa preocupação em preservar a água. Então fazendo a ligação, né, de Tales com os dias de hoje. Tales antecipa até mesmo Darwin, porque Darwin vai dizer que a vida começou na água, com com os primeiros seres unicelulares que ali surgiram, de acordo com a teoria da evolução. Bom, Tales também é conhecido, para concluir, para a gente avançar para o outro filósofo, é muito conhecido de vocês na matemática também, né? O Teorema de Tales, onde Tales, nessa ida ao Egito, ele conseguiu desenvolver esse teorema para mensurar o tamanho da pirâmide. Então, a partir da observação da sombra, saber a altura dessa pirâmide, é o Teorema de Tales. Bom, então dando mais um passo em outro filósofo de Mileto, vamos falar de Anaxímenes. Né? Para Anaxímenes, o princípio de todas as coisas é o ar. Né? O nosso planeta, por exemplo,
né, ele tem vida graças a uma camada de ar chamada atmosfera que envolve o nosso planeta. O Anaximenes ele parte dessa máxima, né? O ar é essencial para a vida. Tudo que é vivo respira. Então, ele supera Tales em que aspecto? Como eles eram da mesma cidade, eles dialogavam, eles trocavam ideias. A água, como princípio de todas as coisas, é uma boa resposta, mas sem o ar, a água também não existe. Por quê? Porque na fórmula da água, como nós sabemos, né, são 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então precisa do ar para a água acontecer, para a água também estar presente, para a água existir. Então esse é um questionamento que Anaxímenes faz, né, diante de Tales. Então ele vai dizer que o ar é muito mais essencial para a vida do que a água. Então, portanto, a melhor resposta para o princípio de todas as coisas, para a gênese da realidade, de acordo com Anaxímenes, a melhor resposta é o ar, é a sua physis. Bom, o terceiro filósofo de Mileto é Anaximandro, tá? Anaximandro de Mileto. E é interessante que Anaximandro destoa dos outros dois, né? Tanto de Tales quanto de Anaxímenes. Porque o Anaximandro vai dizer, a água é o princípio de todas as coisas, é uma boa resposta. O ar é o princípio de todas as coisas, também uma resposta excelente. Contudo, como a filosofia ela é radical, ela vai às raízes, o Anaximandro se vê diante da seguinte pergunta. A água é uma resposta boa, né? O ar também. Contudo, ainda fica uma pergunta. E a água de onde veio? E o ar de onde veio? Esse é o questionamento que Anaximandro faz, né? Porque a filosofia ela é realmente radical, ela vai às raízes, ela quer encontrar as respostas primordiais, a resposta sobre a origem de tudo, para onde caminhamos, qual é o fim de tudo, qual é o meio. Então a filosofia ela é radical, ela quer saber a origem de tudo de fato. Então diante dessas respostas, a água é o princípio, o ar é o princípio, ele se pergunta, mas são boas respostas, contudo, de onde veio? De onde veio a água? De onde veio o ar? Então, o Anaximandro, né, encontra uma resposta para isso. Para ele, a physis dele é o apeiron. O apeiron é uma palavrinha grega que é traduzida como o infinito, o ilimitado, o indeterminado. Então, diante da origem de todas as coisas, Anaximandro se pergunta, né, e chega a essa resposta. O que deu origem a todas as coisas, o que deu a gênese de tudo aquilo que existe, é uma coisa que não dá para determinar, uma coisa infinita, uma coisa ilimitada. É o apeiron, em resumo, para esse filósofo. Ele tem até essa frase, né? A água e o ar são boas respostas, mas de onde vieram? Ainda fica essa pergunta. Ele é radical nesse sentido, tá? A grande contribuição de Anaximandro para a história da filosofia é a questão da abstração. Então ele abstrai um conceito novo para dar essa resposta. Anaximandro não quer dar um passo para trás e dizer que o que deu origem a todas as coisas foi um Deus ou foi uma força sobrenatural, né? Uma força metafísica. Não. E ao mesmo tempo também não quer apelar para um elemento, porque não se pode responder à natureza com a própria natureza, de acordo com Anaximandro. Então a grande contribuição dele é a contribuição para a abstração dentro da filosofia. Ele abstrai um conceito novo. Tá? Então ele escapa, né, dessa cilada lógica em que ele é colocado, em que ele se coloca, na verdade. Bom, para concluir a nossa aula, tá? Eu vou citar alguns filósofos pré-socráticos, outros, né, que também são nomes que se destacam, que são importantes, e as suas respectivas respostas para esse problema da origem de todas as coisas, tá? Para esse problema do arqué. Então, Pitágoras merece, né, merece o nosso mencionar aqui o nome dele. Por quê? Porque Pitágoras foi o responsável, como nós vimos nas nossas aulas de introdução à filosofia, foi responsável pela criação da palavra filosofia. Pitágoras, o grande matemático. Então ele vai dizer que os números deram origem a todas as coisas.
Então, Pitágoras, como o fundador de uma religião, inclusive, né, os pitagóricos, eles cultuavam os números como uma entidade superior. Então, os números deram origem a todas as coisas, porque tudo pode ser contado, tudo pode ser medido. Pitágoras vê, além da filosofia, também algo mítico. Né? Eles também são frutos de uma época. Os gregos cultuavam vários deuses, então ele acabava contemplando essa possibilidade. Se existirem realmente os deuses, eles são matemáticos, que projetaram todo o funcionamento do cosmos dentro de uma lógica, né? Uma lógica arquitetônica. Então, a física de Pitágoras são os números. Demócrito, que é considerado o pai da química, para ele, a física dele são os átomos. Então, a matéria é formada por infinitas minúsculas partículas chamadas de átomos, que significa indivisível. Depois de muitos anos, já na modernidade, se descobre que na verdade o átomo ele é divisível, prótons, elétrons e nêutrons. Mas mesmo descobrindo isso, se manteve o nome átomo, indivisível, em homenagem àquele que teve a ideia original, Demócrito. Para ele, toda a realidade é formada por essas infinitas, minúsculas partículas chamadas átomos. Heráclito, que nós vamos estudar nas próximas aulas, inclusive, um dos principais filósofos pré-socráticos, para ele o fogo é a origem de todas as coisas. Tá? O Heráclito trabalha a ideia da vida associada ao movimento. Tudo flui, tudo está no constante devir, no constante vir a ser. Então ele fala que o elemento que melhor expressa essa ideia do movimento é o fogo. É interessante isso, porque ele também acabou antevendo aquilo que seria a teoria do Big Bang. O que deu origem a toda a realidade que nós conhecemos? Uma grande explosão. E explosão é fogo. Vejam que a importância da filosofia na história da humanidade. Ela é patrimônio cultural da humanidade. Então esses grandes gênios pensaram coisas e são filósofos, personalidades póstumas que anteveram muito daquilo que estava ainda por vir. Protágoras, por fim, merece nosso destaque entre os pré-socráticos, porque ele acabou meio que fazendo uma síntese dos pensadores. Então cada um falava de um elemento, ele disse, ele defendia essa ideia de que a física dele, para ele a melhor resposta para a origem de todas as coisas são os 4 elementos: ar, terra, fogo e água. Então esses 4 elementos em conjunto é que deram origem a todas as coisas. Então ele fala das forças de amor que unem os elementos e as forças de ódio que desagregam e separam esses elementos. Então nosso mundo é um mundo de uma constante luta entre as forças de amor e as forças de ódio. Então é interessante meio que esse lado psicológico dentro da filosofia de Protágoras. Tá? Então são os 4 elementos que deram origem a todas as coisas. Bom, então primeiro ano, espero ter contribuído nessa aula com vocês. Peço para que vocês façam essas lições de casa, a partir da explicação. Então leiam um capítulo da apostila, que ajuda com certeza a aprofundar ainda mais. Na página 30, façam a atividade que está lá no caderno, porque lá não tem um espaço de linhas. Façam as atividades das páginas 30 e 31, os exercícios complementares da página 32, a tarefa da página 32 e tudo isso, claro, na apostila de vocês, apostila ética. Então o que for exercício de múltipla escolha, vocês respondam na própria apostila mesmo, exercícios objetivos de vestibular, etc. O que for dissertativo, se tiver espaço, façam na apostila, se não, respondam no caderno. Bom, primeiro ano, ficamos por aqui, tá? Forte abraço para vocês, estou com saudades, espero que a gente se encontre muito em breve, depois que essa onda ruim do vírus passar, que a gente se encontre muito em breve presencialmente. Ok, primeiro ano? Forte abraço, beijo, até a próxima. Tchau.